Na aula anterior, a gente viu movimento livre não amortecido. E a gente viu que a EDO que modela esse tipo de movimento é essa EDO aqui. No caso, massa vezes aceleração, a gente viu que isso é igual a menos a resistência da mola vezes o deslocamento x. Então, é uma EDO de ordem 2, homogênea, com coeficientes constantes. A gente, no caso, transforma ela nesse formato aqui. Então, ela é uma EDO homogênea, com coeficientes constantes. E a gente viu que o discriminante dela é negativo. E, nesse caso, as soluções, elas envolvem seno e cosseno. É classificado, como um movimento harmônico simples. E a gente viu que, nesse caso, o bloquinho que está acoplado à mola, ele fica oscilando em torno do ponto de equilíbrio infinitamente. Tá? Então, foi esse o caso que a gente viu na aula anterior. Na aula de hoje, a gente vai ver o restante. Então, a gente vai começar por esse segundo tópico aqui, que ainda faz parte do movimento livre, mas agora a gente vai incluir uma constante de amortecimento no nosso sistema. Tá? Então, fisicamente, a gente pode imaginar que esse sistema está submerso em um recipiente com líquido. Então, esse líquido ele vai causar uma certa resistência ao movimento. Tá? Então, ele recebe o nome de movimento livre, ele é livre de forças externas e amortecido. Bom, então, nesse caso, a gente vai partir da mesma EDO da aula passada. Entretanto, a gente vai acrescentar essa componente relacionada à força de amortecimento. Bom, essa força de amortecimento é proporcional à velocidade instantânea do corpo, ou seja, vai ser proporcional a x', a gente está tomando x como deslocamento, então x' é velocidade, e essa força age no sentido oposto ao movimento. Então, a gente vai considerar... Estou tomando menos, porque é contrário ao movimento. Beta é a nossa constante, nesse caso é uma constante positiva, tá? É a constante de amortecimento, e isso eu vou multiplicar, então, a velocidade. Dessa forma, a gente chega na seguinte EDO. Deixa eu passar para cá todos os termos. Então, aqui fica mais, igual a zero. Então, novamente, a gente tem uma EDO homogênea com coeficientes constantes. Então, esses coeficientes são a massa, essa constante de amortecimento e a constante da mola, que é a rigidez da mola. Então, são todas constantes positivas. E para a gente solucionar uma EDO desse tipo, a gente utiliza a equação característica. Tá? Então, vocês vão ver que nesse caso, a gente segue algo análogo ao que a gente fez na aula anterior. Entretanto, a gente vai ter que dividir em 3 casos, porque dependendo dos valores das constantes, a gente vai poder chegar num discriminante positivo, negativo ou nulo. Tá? No caso do movimento sem amortecimento, que a gente viu na aula passada, o discriminante era sempre negativo. Tá? Independente dos valores da massa e da constante K, sempre negativo, então só tinha um tipo de solução. Aqui não, aqui a gente vai ter que separar por casos, para delta positivo, negativo ou nulo. Bom, então eu passei para cá a mesma EDO, a diferença é que aqui eu estou dividindo todos os termos por M, a gente acaba ficando com essa expressão. E a equação característica tem essa cara aqui. Tá? Então, eu peguei as constantes beta sobre M, que está aparecendo aqui multiplicando x', e K sobre M também. E calculando o discriminante, a gente chega nessa expressão. Observem que essa expressão envolve tanto essa constante de amortecimento quanto a constante da mola, constante de rigidez da mola. E dessa forma, as raízes terão essa expressão aqui, e a partir dessa expressão, a gente vai fazer a análise para cada caso.
Eu vou começar analisando o caso em que o discriminante é positivo. Nesse caso, a gente já sabe, lá de aulas anteriores, que a nossa equação característica possui duas raízes. Nesse caso, elas são reais e distintas. Com essas raízes, a gente monta a solução geral, que acaba sendo uma combinação desse tipo aqui. Então, aqui eu estou envolvendo as duas raízes, que eu estou chamando de R1 e R2, e faço, então, a combinação linear das exponenciais. Então, essa é a solução geral, no caso em que o discriminante é positivo. Bom, esse movimento é um movimento não oscilatório. No caso do movimento da aula anterior, o fato da gente ter o seno e o cosseno presentes faz com que a gente tenha uma oscilação. Nesse caso, a gente não tem seno e cosseno, né? A gente tem apenas as exponenciais. Bom, e o que acontece? Essas raízes, R1 e R2, sempre serão negativas. Tá? Deixa eu até escrever aqui do lado. R1 e R2 sempre serão negativas. E sendo negativas, quando a gente manda o tempo para infinito, esse termo vai para zero e esse termo vai para zero também. Ou seja, essa solução geral, ela acaba indo para zero quando a gente manda o t para infinito. E por esse motivo, o gráfico das soluções terão esse comportamento aqui. Então, supondo que minha posição inicial seja x0, então as soluções irão tender à posição de equilíbrio, que é x igual a zero. Vamos olhar para o discriminante. No caso aqui, como eu estou supondo ele positivo, olha, ele envolve a constante de amortecimento e a constante da mola. Para que esse discriminante seja positivo, esse termo tem que ser maior do que esse. Ou seja, a constante de amortecimento, ela tem que ser maior do que a resistência da mola. A gente pode pensar assim. E o amortecimento sendo maior, faz com que esse movimento tenda ao equilíbrio. Ok? Então, o fato da gente ter um amortecimento maior do que a constante de rigidez da mola faz com que ele tenda à posição de equilíbrio. Esse sistema é conhecido como superamortecido. Tá? Então, esse é o caso em que o discriminante é positivo. Bom, o caso em que o discriminante é negativo. Esse sistema ele é conhecido como subamortecido. Para que isso ocorra, a nossa constante de amortecimento tem que ser menor do que a constante da mola. A gente pode olhar pela própria expressão do discriminante. Tá? Então, esse termo ele tem que ser maior do que esse aqui, para que o delta seja negativo. Bom, e com isso, o que acontece? A gente vai ter uma oscilação, entretanto, essa oscilação vai diminuindo a amplitude com o tempo e também acaba tendendo à posição de equilíbrio. Se a gente for olhar para a expressão, para as soluções, para esse caso de sistema, elas acabam tendo essa expressão aqui. Isso porque o fato do delta ser negativo implica em que as raízes são raízes complexas. Nesse caso, eu estou chamando a parte real de A e a parte imaginária de B. E a gente monta, então, a solução geral, que envolve exponencial da parte real e cosseno e seno da parte imaginária. Tá? Então, essa é a solução geral. E vocês vão ver que esse A que aparece aqui, que é a parte real da raiz, sempre será um valor negativo. Tá? Então, sempre vai ser negativo. Por consequência disso, quando a gente manda o t para infinito, o que acontece nessas expressões? Olha, aqui eu tenho exponencial de um número negativo, isso vai para zero. O cosseno é uma função limitada, ela varia entre -1 e 1. Então, eu tenho uma função que vai para zero, vezes uma função limitada, logo esse termo todo vai para zero. A mesma coisa para o segundo termo.
ele acaba indo para zero também, já que seno é uma função limitada. Portanto, para esse tipo de sistema, a gente tem que a solução também tende à posição de equilíbrio. Tá? Então, é um movimento oscilatório que vai diminuindo a amplitude e também vai para a posição de equilíbrio, que é x igual a zero. Só um detalhe. Em relação a esse movimento, né, esse tipo de sistema, né, o sistema subamortecido, a gente também consegue obter uma equação, que no caso é uma equação equivalente à primeira, e para chegar nessa equação, a gente faz exatamente o que a gente fez para o movimento que a gente estudou na aula passada, que é o movimento livre sem amortecimento. Lá no caso, a gente mostrou que a equação que envolve seno e cosseno é análoga a uma equação que envolve apenas a função seno. Isso facilita para a gente na hora da construção do gráfico da solução. Tá? Então, observem que essa função, ela tem apenas a função seno envolvida. A amplitude agora que vai ser diferente. Tá? Se vocês se recordarem lá da aula passada, a gente não tinha essa exponencial envolvida. Era apenas a constante A, que era a amplitude naquele caso, vezes a função seno. Aqui entra a exponencial, então a amplitude acaba sendo A vezes essa exponencial. E dessa forma, né, como esse A é negativo, essa amplitude acaba diminuindo com o tempo. Então, ela vai tendendo a zero com o tempo. Então, a gente tem um movimento oscilatório, mas com uma diminuição da amplitude. Bom, e para a gente obter A, é a mesma fórmula que a gente viu no sistema da semana passada. A gente pega as constantes C1 e C2, eleva ao quadrado, soma e extrai a raiz. E esse ângulo φ que aparece aqui é o arco tangente de C2 sobre C1. Tá? Então, tendo os valores dessas constantes, a gente consegue obter A e φ, né, e montar a equação. Bom, então essa amplitude, a gente define também para esse caso o chamado quase período, que no caso é esse valor aqui, que está dentro da função seno, né, que está multiplicando o parâmetro t, que é o tempo, dividido por 2π. Tá? Então, esse quase período é o tempo que o bloco leva para completar um ciclo de movimento. Nesse caso, como a amplitude está diminuindo com o tempo, ele acaba sendo o intervalo de tempo entre dois máximos sucessivos, né, ou dois mínimos sucessivos. Tá? Então, nesse caso aqui, olha, se a gente for pegar essa figura, então, pegando essa curva aqui, olha. Então, a gente tem um máximo aqui, né, para essa mesma curva, e outro máximo aqui. Né? Então, isso simboliza um ciclo completo para a gente, né? No caso, é o período aí para essa solução. E a gente define também a quase frequência, que é o inverso do quase período. Então, é 1 sobre t. E no caso, a quase frequência é dada em ciclos por segundo. Bom, e o último caso agora. É o caso em que o discriminante é nulo. Nesse caso, o movimento é dito criticamente amortecido. Para esse tipo de movimento, qualquer decréscimo que a gente tiver no amortecimento, o movimento passa a ser oscilatório. Tá? Então, inicialmente, ele não é oscilatório, mas ele está ali no limiar do movimento. Tá? Então, se houver um decréscimo, menor que seja, da nossa constante beta, que é a constante de amortecimento, então, esse movimento passa a ser oscilatório. Tá? Então, por isso que ele leva esse nome de criticamente amortecido. E ele também tende à posição de equilíbrio, tá? Como vocês podem ver aqui pelos gráficos das soluções. Como o nosso delta é negativo, a gente tem uma única raiz real, que eu estou chamando de R. Então, com essa raiz, a gente monta as duas soluções particulares. A primeira é a exponencial de R vezes T, e a segunda é essa exponencial multiplicada por T. Então, essa é a solução geral, né? Fazendo a combinação dessas duas, a gente tem a solução geral.
E, como eu disse para vocês, fazendo T tender a infinito, esse termo vai a zero, já que esse R é negativo. O segundo também, né, apesar da gente ter aqui um T multiplicando, mas se a gente aplica L'Hopital, né, no caso aqui vai ser exponencial de número negativo vezes T, a gente pode jogar para baixo, e aplicando L'Hopital, a gente vai ver que isso também vai para zero, né, no caso. Então, resumindo, nos três casos, discriminante positivo, discriminante negativo e discriminante igual a zero, as soluções tendem à posição de equilíbrio. Bom, então, nesse primeiro exercício, a gente tem um bloco de 20 quilos, preso a uma mola com rigidez de 200 newtons por metro. A constante de amortecimento é de 140 kg por segundo. E vamos supor que, no instante inicial, o bloco está a 0,25 metros acima do ponto de equilíbrio. Então, quando o bloquinho está acima da posição de equilíbrio, a gente considera esse x negativo. Tá? Então, posição inicial, nesse caso, é igual a menos 0,25. E o bloco está descendo a uma velocidade de 2,75 metros por segundo. Nesse caso, a gente toma a velocidade como sendo positiva. Lembrem-se que quando o bloquinho está descendo, a velocidade é positiva, e quando ele está subindo, a velocidade é negativa. Tá? Então, nesse caso, é positiva. Então, esses são os dados que foram fornecidos. A gente vai montar a EDO, vai obter a solução, e as constantes C1 e C2, que aparecem na solução geral, serão obtidas aplicando-se essas condições iniciais que foram dadas. Bom, então, a equação tem esse formato aqui. Então, tem que a massa vezes a aceleração somada com a constante de amortecimento vezes a velocidade, mais a constante de rigidez da mola vezes o deslocamento x, isso é igual a zero. Tá? Então, uma EDO homogênea com coeficientes constantes. Substituindo, então, os valores que foram dados, a gente acaba ficando com essa expressão aqui. Então, a gente tem essa EDO. E dá para fazer uma simplificação. Eu posso dividir os termos por 20. Então, eu tenho x duas linhas, mais 7 vezes x' mais 10 vezes x igual a zero. Para a gente resolver, então, essa EDO, a gente utiliza a equação característica. Então, essa é a equação característica. Resolvendo essa equação, a gente chega nas raízes. Nesse caso, serão raízes reais distintas. A gente vai ver que esse discriminante é positivo. Bom, então, o discriminante, ele é igual a 9. E as raízes serão da forma. Então, vou ter menos 7, mais ou menos, raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes A, que é 2. E, portanto, a gente vai chegar nos valores menos 2 e menos 5. Então, a gente tem aí duas raízes reais e distintas. Como eu disse para vocês, são valores negativos. Isso vai fazer com que a nossa solução geral tenda à posição de equilíbrio quando a gente fizer o tempo tender a infinito. Bom, então, a solução geral vai ser dada pela combinação da exponencial de menos 2t com a exponencial de menos 5t. Então, essa é a nossa solução geral. E para a gente descobrir os valores das constantes C1 e C2, a gente aplica as condições iniciais que foram dadas. Então, a gente sabe que no instante inicial, a posição é menos 0,25. Então, vou começar aplicando essa condição. O que acontece quando eu tomo t igual a zero? Essa exponencial dá 1, essa também dá 1. Então, a gente acaba ficando com C1 mais C2. Então, isso é igual a menos 0,25.
Então, vamos guardar essa equação por enquanto. E para aplicar a segunda condição, a gente precisa da derivada da solução geral. Então, derivando a função x, a gente tem menos 2 vezes C1 exponencial de menos 2t, menos 5 vezes C2 exponencial de menos 5t. Calculando no instante zero, isso dá para a gente menos 2 vezes C1, menos 5 vezes C2. Por hipótese, a velocidade inicial é 2,75 metros por segundo. Então, isso daqui é igual a 2,75. Então, essa é a nossa segunda equação. Bom, o que eu vou fazer, então? Eu vou juntar essas duas equações, né? A gente monta um sistema com elas. E resolvendo esse sistema, a gente chega nos valores de C1 e C2. Aqui eu estou unindo as equações 1 e 2. E resolvendo então o sistema, a gente obtém C1 igual a 0,5 e C2 igual a menos 0,75. Então, tendo esses valores, a gente volta na nossa solução geral e faz as substituições. Portanto, a solução geral vai ser igual a 0,5 exponencial de menos 2t menos 0,75 exponencial de menos 5t. E com isso a gente responde o item A do exercício 1. No caso, está pedindo a equação do movimento do bloco. Nesse caso, como o delta é positivo, a gente tem um sistema superamortecido. Ou seja, a gente tem um movimento não oscilatório que tende à posição de equilíbrio quando o nosso t, o nosso tempo, tende a infinito. Então, essa daqui é a equação do movimento. Bom, para finalizar, a gente vai responder o item B. O item B está pedindo o instante em que o bloco passa pela posição de equilíbrio, ou seja, por x igual a zero. Então, para isso, a gente vai utilizar a equação que a gente acabou de obter e descobrir o valor do tempo t, tal que x é igual a zero. Portanto, eu tenho que 0,5 exponencial de menos 2t menos 0,75 exponencial de menos 5t é igual a zero. Eu vou passar esse termo para o outro lado da expressão. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 0,5, passar dividindo, e vou pegar essa exponencial que está aqui, exponencial de menos 5t, e passar dividindo também. Então, observem que aqui a gente pode manter a base e, então a gente vai ficar com exponencial de 3t, e essa divisão aqui dá 1,5. Portanto, eu tenho que exponencial de 3t é igual a 1,5. Para finalizar, a gente utiliza a função ln. Então, ln de exponencial de 3t é igual a ln de 1,5. E, portanto, eu tenho que 3t é igual. ln de 1,5 é aproximadamente 0,4. Portanto, o tempo vai ser aproximadamente 0,13 segundos. Então, esse é o instante em que o nosso bloco passa pela posição de equilíbrio. Nesse caso, é o único momento em que ocorre isso. Como eu disse para vocês, esse movimento é um movimento não oscilatório. Graficamente, a gente tem algo desse tipo. Então, aqui é o eixo do tempo, aqui do deslocamento. Então, a posição inicial é menos 0,25 metros. Suponho que seja esse ponto aqui.
e esse aqui é o 0,13, é o tempo em que o nosso bloquinho passa pela posição de equilíbrio. Então, basicamente, o que ocorre é isso. Tá? Só para a gente ter uma ideia aí do que ocorre nesse caso. Então, o nosso bloquinho sai dessa posição, ele cota esse eixo uma única vez, que é para t igual a 0,13 segundos. E a partir daí ele não cota mais esse eixo, né? Ele não é um movimento oscilatório. E ele tende a essa posição de equilíbrio, que é x igual a zero. Então, basicamente, esse é o comportamento dessa solução. Para finalizar, a gente vai falar a respeito de movimento forçado. E a gente vai dividir também em não amortecido e amortecido. Tá? Então, vamos começar pelo movimento forçado e não amortecido. Então, como eu disse para vocês, nesse tipo de movimento existe uma força externa atuando no sistema massa-mola. Essa força vai ser simbolizada por essa função f, em função do tempo t. E essa força sempre será periódica. Ela será uma função cosseno, ou uma função seno, ou uma soma dessas funções, seno e cosseno. Então, do lado esquerdo eu tenho a mesma EDO que a gente trabalhou com movimento livre não amortecido. No caso em que a gente trabalhou, esse termo independente era nulo, né? Não era uma equação homogênea. Essa equação é não homogênea porque a gente tem uma força externa atuando aí. Bom, a gente sabe que para EDOs não homogêneas, a solução geral é composta por essa soma. Então, aqui entra a solução geral da homogênea associada e uma solução particular da não homogênea. Essa solução particular é obtida pelo método dos coeficientes a determinar, o MCD, ou pelo método da variação dos parâmetros, o MVP. A homogênea associada é essa EDO aqui, e a gente viu na aula anterior que a solução é uma solução oscilatória, ela envolve seno e cosseno. A gente viu que ela tem essa expressão. E a solução particular também será periódica. A gente conclui isso através do MCD, do método dos coeficientes a determinar. Bom, se essa função tem cosseno ou seno, consequentemente, uma candidata à solução particular também envolverá essas funções, seno e cosseno. Então, por isso que eu posso afirmar que essa solução será periódica. O que acontece, então, quando a gente faz a soma dessas soluções, é esse fenômeno aqui, conhecido como ressonância pura. A amplitude de oscilação do movimento aumenta com o tempo. E se a minha oscilação for muito grande, isso pode causar danos ao sistema. E por último, a gente tem o movimento forçado amortecido. Então, a gente tem uma força externa atuando no sistema, que é uma força oscilatória, e tem o amortecimento, que no caso é representado aí pela constante beta. Portanto, nossa EDO terá esse formato. Observem que aqui eu estou acrescentando a constante de amortecimento vezes a velocidade. Por ser uma EDO não homogênea, a solução geral também é dada por essa soma. Então, a solução geral da homogênea associada mais uma solução particular, sendo que para obter essa solução particular a gente pode utilizar ou o MCD ou o MVP. Essas soluções que compõem a solução geral recebem o nome de solução transiente, né? No caso, a solução geral da homogênea associada é dita uma solução transiente e a solução particular é dita uma solução estacionária. Essas terminologias decorrem do seguinte: se a gente for olhar para a EDO homogênea associada, que é essa EDO aqui, pelas análises anteriores que a gente fez na aula de hoje, né, no início da aula de hoje, independente do discriminante ser
positivo, negativo ou nulo, a solução sempre tende à posição de equilíbrio quando a gente toma t tendendo a infinito. Já em relação à solução particular, o que a gente pode afirmar? Analogamente ao que eu passei para vocês no caso anterior, essa força, por ser oscilatória, ela é uma função que envolve seno ou cosseno. Consequentemente, pensando no MCD, no método dos coeficientes a determinar, uma candidata à solução particular é uma função que envolve seno e cosseno. Portanto, ela é uma função oscilatória, ou seja, ela não tende a zero e ela vai ter uma amplitude constante. Portanto, quando a gente faz essa solução geral da não homogênea tender a infinito, quando a gente toma o tempo tendendo a infinito, isso vai para zero e a gente acaba ficando apenas com a expressão da solução particular. Então, por isso que ela é dita estacionária e, no caso, a solução da homogênea associada é dita transiente, porque transiente é a mesma coisa que passageira. Então, ela tende a zero quando t tende a infinito e a gente acaba ficando apenas com a solução particular da não homogênea. Segundo e último exercício, esse exercício que eu selecionei para vocês está relacionado a movimento forçado. Então, foi dado um PVI que modela um sistema massa-mola. Então, aqui eu tenho EDO, que é uma EDO não homogênea. Nesse caso, eu tenho amortecimento. Eu sei que no instante inicial, o meu bloquinho está na posição de equilíbrio, que é x igual a zero. E tem velocidade igual a 4 metros por segundo. Nesse caso, como é positivo, significa que o bloquinho está descendo. Então, pede para a gente encontrar as soluções transiente e estacionária, ou seja, a solução geral da homogênea associada e uma solução particular. Tá? Então, basicamente é isso. E fazendo a soma, a gente tem a solução geral. Bom, então eu vou começar determinando a solução geral da homogênea associada, XH. Então, aqui eu estou pegando a EDO com termo independente igual a zero. E dessa forma, a gente obtém a seguinte equação característica. Bom, o discriminante é menos 4, é negativo. Portanto, as raízes serão complexas. Então, nesse caso, a parte real é menos 1 e a parte imaginária é 1. Então, a solução geral da homogênea associada é dada pela seguinte expressão. Então, essa daqui é a solução geral da homogênea associada. Bom, eu vou agora obter a solução estacionária, ou seja, a solução particular para essa EDO. E para isso a gente pode utilizar ou o MCD ou o MVP. Eu vou utilizar o MCD. Bom, para a gente utilizar o MCD, a gente olha para o nosso termo independente e toma como candidata à solução particular uma função que tenha a mesma cara dessa expressão. Então, nesse caso, vai ser uma constante A vezes cosseno de t, mais uma constante B vezes seno de t. E se a gente compara esses termos, da candidata à solução particular, com os termos da homogênea associada, a gente não vai ter problema. A gente não vai ter termos em comum, então, nesse caso, a gente não precisa aplicar a regra de multiplicação. Então, uma candidata à solução, ela é um A vezes cosseno de t mais um B vezes seno de t. Então, essa é a candidata à solução. E para eu determinar os valores dessas constantes A e B, eu vou fazer a substituição dela na EDO. Então, para isso, eu preciso da derivada primeira e da derivada segunda também. Então, essas são as derivadas, primeira e segunda. E substituindo na EDO, a gente fica com a seguinte expressão. Olha, então aqui eu coloquei a derivada segunda, mais 2 vezes a derivada primeira, mais 2 vezes a própria função x. Então, isso é igual a 4 cosseno t mais 2 seno t.
Na próxima passagem, eu vou separar os termos que estão multiplicando o cosseno dos termos que estão multiplicando a função seno. Então, a gente acaba ficando com essa expressão. O que eu vou fazer agora é montar um sistema. Esse termo que está multiplicando a função cosseno, eu vou igualar a 4, e o termo que está multiplicando a função seno, eu vou igualar a 2. Dessa forma, a gente obtém esse sistema com duas equações e duas incógnitas, A e B. Resolvendo esse sistema, a gente chega aos valores dessas constantes. A igual a 0 e B igual a 2. Bom, tendo esses valores, a gente volta na expressão inicial para a nossa solução particular e faz as substituições. Então, dessa forma, a gente obtém que uma solução particular da não homogênea é igual a 2 vezes seno de t, né? Já que a constante A é 0, acaba anulando esse primeiro termo aqui. Então, a gente fica com 2 vezes seno de t. Então, essa é uma solução particular. Tendo, então, uma solução particular e a solução da homogênea associada, a gente monta a solução geral da não homogênea, que é dada por essa soma. Portanto, essa solução geral vai ser igual. Bom, então, aqui eu tenho a solução da homogênea associada e a solução particular que a gente acabou de obter. Para finalizar, eu vou aplicar as condições iniciais que foram dadas, que são essas duas condições aqui. E aplicando essas condições, a gente vai conseguir chegar nos valores das constantes C1 e C2. Pessoal, um detalhe importante. Nesse momento final que a gente aplica essas condições. Tá? Porque algumas pessoas às vezes confundem e acabam aplicando aqui. Tá? Então, observem que essa solução é a solução da homogênea associada. Essas condições que foram dadas estão relacionadas à solução geral da não homogênea. Então, a gente não pode aplicar as condições para essa equação aqui. A gente tem que aplicar para a nossa equação final, que é a soma da homogênea associada com uma particular. Bom, então, a primeira condição é a seguinte. Eu sei que no instante t igual a 0, a posição é x igual a 0. Ou seja, o meu bloquinho está no ponto de equilíbrio. Então, para t igual a 0, esses dois termos aqui se anulam, né? Seno de 0 é 0. Eu vou ficar apenas com esse termo. E isso vai ser igual a C1. Né? Exponencial de 0 é 1, cosseno de 0 também é 1. Então, isso acaba dando a constante C1. Portanto, a constante C1 é nula. E para aplicar a segunda condição, eu preciso derivar a minha expressão. Eu já vou tomar esse termo como sendo nulo, né? Já que C1 é 0, eu vou ficar apenas com os dois últimos termos. Então, fazendo essa derivada, eu obtenho, olha, aqui eu vou ter que fazer uma regra do produto, né? Já que eu tenho exponencial de menos t vezes seno de t, né? Ambas as funções dependem de t. Então, fazendo uma regrinha do produto aqui, isso vai me dar menos C2 exponencial de menos t vezes seno de t. No caso, eu derivei exponencial de menos t. E derivando a função seno, isso dá C2 exponencial de menos t vezes cosseno de t. E a derivada de 2 seno de t é 2 cosseno de t. Bom, agora eu vou aplicar em t igual a 0. Então, fazendo isso, esse termo se anula por causa da função seno. O que sobra é C2 mais 2. Então, C2 mais 2. E por hipótese, essa velocidade no instante inicial é igual a 4. Então, isso é igual a 4. E, portanto, a gente obtém C2 igual a 2. Bom, então, para finalizar, eu volto aqui na minha expressão geral, substituo os valores dessas constantes. Então, a gente acaba ficando com essa expressão aqui. 2 vezes exponencial de menos t, seno de t,
mais 2 seno de t. Então, essa daqui é a minha solução geral. E o exercício pede para a gente identificar, então, quem é a solução transiente e quem é a solução estacionária. Nesse caso, quando a gente faz t tender a infinito, observem que esse termo vai para zero, já que eu tenho uma exponencial de menos t, e a função seno de t é limitada. Esse termo acaba indo para zero. E esse vai ser o meu termo estacionário. Transiente e estacionária. Então, quando eu faço o tempo tender a infinito, essa solução tende a 2 seno de t.